Eu quero falar um pouquinho nessa noite, eu vou iniciar aqui, porque eu tenho uns pensamentos, eu vou rolar com eles. Mas nós estamos falando um pouquinho sobre isso aqui, ó. Bota aí essa tela para mim aí, por favor. Por incrível que pareça, não, é essa aí, ó. A fé e os seus inimigos. Né? Eu quero ler uma passagem, que não está aqui não, sabe? Eu quero ler uma passagem para você entender algo bem simples. Vá comigo a Hebreus capítulo 11, e nós conhecemos a passagem que fala sobre a fé é a certeza. Diga, a fé é certeza. Legal, não é dúvida. Aonde há dúvida não tem certeza, olha o ridículo. Mas o ridículo ensina. Ok? Então beleza, qual é o trabalho das trevas? Inserir dúvida. Porque ele sabe, quando a dúvida chega, a certeza não está plena. Deus só trabalha com certeza. Não existe meia certeza, nem mais ou menos. E aí, como é que é o Wesley? Está plenamente certo? Mais ou menos, então não está. E aí, tem certeza? Estou quase lá. Não tem ainda. Alguém está entendendo? Com Deus só recebe aquele que tem certeza e age com base na certeza. Mas eu tenho dúvida ainda, então não vai dar certo, porque você não agirá com base em dúvida. Não está escrito lá na placa da estrada, na dúvida não ultrapasse? Já reparou quando você está com dúvida? Você fica... O que é esse pastor? É o carro acelerando para lá. Mas aí você não vê nada na frente, a extensão é grande, a faixa é legal. Aí você tem o quê? Certeza, você mete o pé no acelerador na tranquilidade. Pô, eu estou falando um básico, gente, que eu vou te falar. Tem detonado muita gente da igreja porque não está entendendo isso. Olha só que coisa interessante, talvez você não saiba disso, mas eu vou te falar isso nessa noite. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza. É a palavra grega chamada upostasis. Nome bom para dar num cachorro. Upostasis! Ora, a fé é a certeza. A fé é a... Isso é uma baita de uma definição, gente. Quando você olhar para a palavra fé, saiba que ela é certeza. Está embutido nela. É a substância dela. É certeza. Agora, vamos lá. Das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas isso tudo é baseado na verdade, que é a palavra. Você não pode ter fé baseada apenas no seu desejo. Não existe isso. Porque o seu desejo e o meu pode não ser a vontade de Deus. Aquilo que Deus responde é a certeza sobre ele. Diga aleluia. O que Deus responde é a certeza que eu tenho no meu coração sobre ele. Quando eu ajo com base nessa verdade, que eu tenho certeza, ele responde. Está claro isso, gente? A gente está precisando conversar sobre isso. A igreja do Senhor precisa de um grande renovo dentro dessa área. Ela acha que sabe sobre fé, porque já fez escola Atos, já fez uma opção de coisas, está todo mundo falando sobre fé e tal, mas será que esse fundamento está firme em mim? Tem uma passagem super interessante em 1 João, no capítulo 5, no verso 14, e está escrito algo fantástico. 1 João 5,14 diz assim, todos abrindo aí, por favor, você que acompanha também na internet, pega em casa eletrônica, está no seu celular também, ou no papel, enfim, vamos lá. 1 João 5,14. E esta é a confiança, essa é a certeza que temos para com Ele, para com Deus, que se nós pedirmos alguma coisa, olha esse detalhe agora, não é apenas um pedido porque eu desejo. Aqui eu quero botar um parênteses aqui legal, porque é o seguinte, muitas coisas que eu e você desejamos é lícito diante de Deus.
Tá legal, mas aqui está escrito algo assim super importante, por isso que a gente tem que dar essa qualificada. Então está escrito aí, ó, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade para a vida do homem, aqui está a vontade de Deus para a minha vida e para a sua, diga amém. Legal? Beleza, olha o que está escrito, Ele nos ouve. Agora veja, verso 15, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, segundo a sua vontade, segundo a verdade, o que está escrito? Estejamos certos de que vamos obter os pedidos que temos feito. Que alguém diga glória a Deus aí. Isso aqui, absoluta certeza respondida. Estejamos certos que vamos obter os pedidos que temos feito. Uau, gente! Aqui não está pedindo para que eu pense, não, mas as coisas estão difíceis, pastor Hélio. Não, mas as coisas, olha como é que está estranho, não tem emprego, aquilo outro, Deus não pediu para que eu olhasse as condições do lado de fora, se são favoráveis ou não. Ele não está conversando comigo sobre isso. Ele está conversando o quanto nós acreditamos nele, quanto nós temos certeza sobre ele. Porque ele é o reino, ele faz a existência, as coisas que não existem, eu acabei de falar. Gente, isso é fundamento de fé básico, do qual a gente não pode deixar o inferno interferir nesse sistema. Se ele interferir, nós não vamos ver resultados. Alguém está entendendo isso que nós estamos conversando? Vamos voltar para Hebreus. Então, Hebreus 11:1. De novo, a fé é a certeza. Essa palavra, ela também tem um significado no original de fundamento, de substância. Mas ela também, olha que legal isso, gente, ela também tem o significado de um ser vivo. Essa palavra é a mesma. No Novo Testamento só tem 5 vezes essa palavra sendo mencionada em versos diferentes. Essa palavra que está aqui como certeza no nosso português, é o postase, é a mesma palavra, vamos lá, de Hebreus, capítulo 1, verso 3. Quando fala aqui sobre que nos últimos dias, verso 2, nos falou Deus pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Deus, que é o resplendor da glória, Ele Jesus que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu quê? Ser. Está falando sobre Deus. Essa palavra ser é upostase. Então olha para mim aqui que eu quero te falar algo muito legal, revelador, mas é bacana. Certeza é uma pessoa. Certeza é a palavra. Daí então agora vamos comigo a Romanos 10. Aleluia, hein? Segura, peão, amarra o cinto. Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir a uma pessoa. Quanto mais você põe foco, na verdade, você está pondo uma pessoa. Quando você põe foco nessa pessoa, isso é gerado certeza no teu coração, porque certeza é Ele. Quanto mais você põe foco nele, que é a palavra, mais ela te enche. Somente a verdade pode encher ao ponto de eliminar a dúvida. Mas beleza, pastor, fé e tal, a certeza de coisas e tal, tudo isso, gente, é pensamento. Eu vou chamar o Léo aqui, porque o Léo, olha só, o Léo, ele pregou uma mensagem aqui domingo que você tem que assistir. Ó, o pessoal que está aí na internet, assiste a mensagem domingo. Vem cá, Léo. Embora que a gente vai trocar aqui um bate-papo. Quando a gente fala sobre palavra, nós estamos falando sobre um pensamento. Deus é um pensamento, é Ele, a palavra viva. Esse pensamento é bênção, é vida, é saúde,
É tudo que o ser humano precisa. Ok? Não quando você diz assim, eu tenho fé em Deus, você está dizendo, eu tenho fé nele, que é a palavra. Eu tenho fé no seu pensamento, o dele, ele, o que ele pensa, ele escreveu, é ele escrito. A luta nesse mundo entre o mal e o bem é uma luta de pensamentos. A luta entre a vida e a morte, no campo do mundo do espírito, é entre pensamentos. O pensamento de Deus e o pensamento do homem, só que ele não sabe, mas está inspirado pelas trevas. É um pensamento que ele diz assim, é interessante, é gostoso, é legal, mas é destrutivo. Prova para mim que as pessoas estão bem. Não, elas estão muito mal. Estão morrendo, o índice de suicídio aumenta, o índice de quebra entre pessoas e famílias aumenta, tudo está aumentando para ruim. Engraçado, que estatística é essa? É estatística de Apocalipse, está dizendo, meu irmão, desabalar da carreira para o fim. Está acabando. Porque o sistema de Satanás é um sistema de pensar antagônico à verdade, do qual o homem nem sabe que está embalado nele. Mas ele pensa como Satanás quer que ele pense. Está sendo claro o que eu estou falando? Daí uma coisa que eu sempre digo isso para vocês: duvide do pensamento que você tem. Duvide do pensamento meramente humano, de uma interpretação, de julgar uma situação. Duvide disso que eu vou te falar agora, é super perigoso. Não tome posse de algo simplesmente porque você tem razão. Ih, agora mandei, hein? Agora mexe contigo. Porque uma boa parte de pessoas estão pensando errado, fazendo besteira e dizem que tem razão. Ei! Dizer que tem razão é cilada das trevas para te prender, está no cativeiro. Eu conversei com uma pessoa recentemente lá em Ribeirão. Há um tempo atrás ela falou para mim que ela tinha dificuldade de perdoar por causa de uma situação, não podia nem falar que ela já está virada. Eu falei, olha, tá legal, estou entendendo perfeitamente, é isso aí que está acontecendo contigo, a situação que você me falou, você tem razão e tal, mas Deus não nos deu oportunidade para nós ficarmos de fora, porque a gente tem uma grande exceção para dizer para ele assim, eu tenho razão de não perdoar. Ele tinha uma baita de uma razão para não nos perdoar. Ele não quis saber, ele me perdoou. E antes pedimos perdão, né? E antes de pedirmos perdão, né? Antes. Aguenta aí, Léo, que você já vai usar, aguenta aí. O microfone na mão, né? Na mão do pastor. Fica tranquilo. Alguém está pegando aí? Eu quero ler uma passagem com vocês. Gente, estou falando, é uma noite libertadora. A liberdade, gente, não está assim, os demônios, beleza, não tem nada a ver com eles. A gente cai na cilada de pensar o que eles querem. Aí está a fé e os seus inimigos. Vou falar sobre vários. Nem sei quanto tempo vai durar essa série. Igual do pastor Teixeira na ansiedade. Cadê ele? 435, né? 10 anos e meio, né? Uma bênção. E Jesus falou, não andeis ansiosos. E a ansiedade é a maneira errada de pensar. Não está alinhada com a maneira de Deus pensar. Olha aí, já. Alguém está entendendo isso aí que eu estou conversando, gente? Esse negócio é sério demais. Porque parece que a pessoa não percebe isso. Então eu estava conversando com a menina. Aí falei para ela, vamos ler a passagem. Obrigado, Senhor. Efésios capítulo 4, vai lá. Que bom que você está aqui nessa noite, cara. Nós temos que buscar todo dia, aleluia. Uhul. Efésios 4, o Espírito Santo fala através da boca do apóstolo Paulo, e é para mim e para você, para todos nós, várias recomendações sobre a nova criatura. Você é o nascido de novo? Sou. Então beleza, cara, isso não faz parte da sua vida. Para começar, verso 25, não minta mais. O pneu está esvaziando, pastor Hélio.
não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que... Beleza, aí chega nesse ponto aqui, ó, verso 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos. Esse é o pensamento de Deus. Diga, pensamento de Deus. Pensamento de Deus. É Ele falando para mim, então é Ele. Ele, é o pensamento dele, é Ele. Ele dizendo para mim, e sou filho, nova criatura, pertenço a Ele, estou no reino de Deus. Legal? Compassivos, perdoando. Olha aí, hein? Perdoando uns aos outros, como Deus também nos perdoou em Cristo. Verso 31, longe de você ali toda a amargura, eu vou colocar aqui toda ressentimento, mágoas, longe, é Deus quem está falando, é o pensamento dele, longe, e me ordenou, isso é uma ordem, perdoa. Ele não está perguntando se eu tenho razão de não perdoar, ele não está perguntando a situação que eu fiquei por algo que aconteceu e totalmente de repente destruído em uma área e tal, por causa dessa palhaçada aí que o inferno faz na vida de uma pessoa e vem sobre a tua vida. Nós não temos motivo algum, nem razão nenhuma de não obedecer ao pensamento dele, porque se eu não obedecer, eu não serei liberto. Eu viverei com peso. Voltando para a menina, eu cheguei para ela, você vai ter que ter coragem. Pastor, mas eu não tenho. Peça ao Espírito Santo. Escuta o que eu estou te falando. E ela ficou assim com aquele negócio, não, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. Falou, Deus não perguntou se eu tenho razão para me eximir de perdoar. Ok, ele falou, perdoa. Beleza, engoliu seco. Aquele negócio todo, levou um tempinho. Ela veio me falar agora, nesse final de semana, chegou para mim e falou, pastor, que coisa maravilhosa. Eu pedi coragem que eu não tinha. Exatamente isso. E ela foi e deu o passo de fé. Olha aí, Léo, o passo de fé em cima da palavra, do pensamento de Deus. É um passo, é uma escolha. É o que ele vai comentar. É uma escolha. Eu estou sentindo, eu quero é matar esse indivíduo, pastor Hélio. Eu não estou perguntando sobre o que você está sentindo e a sua razão. Eu estou apenas, faz a escolha de ficar com o pensamento de Deus. Foi lá, deu tudo certo. Ela falou, pastor, um peso saiu da minha vida. Foi liberta. A minha maneira de pensar e a sua vai me escravizar. Passo agora para o nobre. De domingo a gente estava comentando e dentre as coisas que Deus colocou no meu coração, tinha uma frase que ficou no meu coração muito legal, que é: o impossível muitas vezes é uma questão de opinião, né? As impossibilidades, as dificuldades, tudo é questão de opinião, né? E a gente tem que escolher todo dia qual é a opinião que eu quero ficar, com a minha opinião ou com a opinião de Deus. Sobre tudo, sobre a minha vida, sobre mim. Qual é a minha opinião sobre mim mesmo? Qual é a minha vida, qual é a minha opinião sobre o meu trabalho, sobre as pessoas que andam comigo, sobre a minha família, né, que caminham comigo? Qual é a minha opinião? E qual é a opinião de Deus sobre isso? E eu tenho que fazer a escolha, todo dia, fico com qual opinião? Com a minha ou com a de Deus? Ou com a de Deus. Porque a opinião de Deus, ela é mais alta, ela é melhor. Ela é nobre, nos abençoa, nos cura, liberta. Está ouvindo? Alguém está ouvindo aí? Isso é fé, é escolha. Deus não me chamou para sentir fé. Isso. E sabe o que acontece, pastor? Existem as leis espirituais e as leis físicas. Tanto as leis espirituais quanto as físicas, as leis da ciência, da física, foram criadas pelo mesmo Deus. E as leis da ciência, as leis físicas, elas se submetem às leis espirituais. E aí, quando você se posiciona diante de uma lei espiritual, as leis físicas, elas precisam acontecer. Elas vão acontecer, porque elas se submetem às leis espirituais. Porque é o mesmo Deus que criou a mesma lei, né? Nós mostramos aqui um vídeo, pastor,
que está na ponta, se você quiser, tem 2 minutinhos de vídeo ali. O pessoal vai assistir. Está na ponta ali? Está na ponta ali. Então joga o vídeo aí. Bota lá, Mauro, por favor. Bota o vídeo, por favor, aí. Aleluia. Agora vamos pregar em dupla, aleluia. Que mostra isso. Né, David? Bota o vídeo aí que eu quero ser abençoado, meu irmão. Olha, eu não estava aqui, eu estava ali. No podcast Simon Sinek, falamos várias vezes dele aqui, né? Falamos. Ele estava entrevistando um Seu pastor, Douglas Gonçalves. E aí esse cantor contou para ele assim, cara, um dia eu parei no Starbucks, né? E era drive-thru, nos Estados Unidos tem esse negócio, né? Drive-thru do Starbucks, fui pegar um café, aí eu pensei assim, vou pagar para a mulher que está vindo atrás. Viu que era uma mulher vindo atrás? Vou pagar para ela. Chegou no caixa, falou, cobra o meu, cobra da mulher de trás. Pagou para a mulher de trás e falou assim, você fala para ela, o cara da frente pagou e ele disse que você é amada. Era isso, né? Aí ele falou assim para o Simon Sinek, cara, eu saí, eu nem sei quem é a mulher, eu não vi entregando, mas eu saí com uma adrenalina, cara, feliz da vida. Aí o Simon Sinek parou ele e falou assim, cara, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de serviço desinteressado, ou seja, você não está esperando nada em troca, não é uma troca. Quando você faz um ato de serviço desinteressado, é liberado ocitocina no seu corpo. Para quem não sabe, a ocitocina é o hormônio que é liberado no corpo da mulher no parto. Por que ela apaixona pela criança? No momento de dor, e ela apaixona pela criança na hora? Porque tem uma descarga de ocitocina nela na hora. Esse hormônio do parto é liberado no nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Aí ele falou assim, só que a pesquisa foi além. Eles descobriram que quem recebe o ato de serviço recebe uma descarga de ocitocina. E aí eles foram além, eles descobriram que quem assiste o ato de serviço desinteressado tem uma descarga de ocitocina. Ou seja, a mulher do caixa saiu se sentindo melhor, a pessoa que recebeu estava se sentindo melhor e quem deu estava se sentindo melhor que todo mundo. E aí esse menino contou que ele perdeu a mãe muito cedo, assim, jovem, assim, né? Fazia já uns 10 anos que a mãe tinha morrido. E ele falou que um dia ele estava cantando numa cidade, né? E aí ele estava hospedado num hotel, e aí ele foi tomar café da manhã no hotel e entrou 3 mulheres. E aquelas mulheres lembravam a mãe dele. Ele se lembrava da mãe dele, ele falou assim, não sei porquê, quando eu bati o olho, me lembrei da minha mãe e bateu uma saudade. Falei, poxa, como eu queria tomar um café, minha mãe, pagar um café para minha mãe. E aí me veio um pensamento. Sua mãe morreu, não está mais aqui, mas as 3 estão. Paga para elas um café, ué. Ele ficou meio acanhado, não sei se eu vou, tal. Aí tomou coragem, levantou e foi. Aí ele chegou lá, falou assim para as mulheres, né, me perdoa, incomodar, tal. Mas, cara, quando vocês entraram, eu lembrei da minha mãe. Faz uns 10 anos que minha mãe morreu e me deu uma saudade, vontade de tomar um café com ela. Será que eu poderia pagar o café de vocês? Aí ele disse que uma delas levantou, andou assim, deu a volta na mesa, andou, parou na frente dele e falou assim, o meu filho morreu semana passada e ele tinha exatamente a sua idade. Abraçou ele e os dois ficaram chorando no meio do restaurante. Du, o que você está experimentando agora? Uma descarga de ocitocina. Tô nisso mesmo. Você está ocitocinado agora. Eu estou com uma descarga de ocitocina e cada pessoa que está aqui nessa live está com uma descarga de ocitocina. Por quê? Porque a gente foi feito para servir. Isso é cura. Cara, você está num momento de depressão, depressivo, num quadro, você está ansioso, você quer saber como melhorar? Serve alguém. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Esse é o erro, né? Esse é o erro. A gente sempre espera algo em troca. E aí vem a frustração. Eu fiz... Não, ele falou nem obrigado. Falou nem obrigado. Quando cara, precisar... Faz. Melhor é dar do que receber, Jesus disse. Por quê? Porque, cara, você imagina Jesus indo por toda parte curando, quanta ocitocina ele experimentava por dia. Olha só, num podcast Simon Sinek, falamos várias vezes dele aqui, né? Obrigado. Então, o que acontece é o seguinte... Isso foi programado por Deus. O Deus que criou as leis espirituais, Ele criou as leis físicas, as leis do nosso corpo. E aí, quando nós nos posicionamos em fé, nós damos substância para que as possibilidades aconteçam. Para que as enzimas, elas ajam, para que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, é assim que funciona, pastor. Não vou tomar mais tempo. Não, pode continuar. Eu tô amando aqui, ouvindo isso aí. É exatamente assim que funciona. Vamos assistir uma reunião de domingo dele. Por quê?
Porque Deus programou isso para mim e para você. É. Então, eu e você, nós precisamos ficar com a opinião correta. Qual é a opinião? A opinião de Deus. O que Deus falou, faça. E nós vamos ser abençoados. As coisas vão acontecer. As células vão funcionar. As células que não prestam vão sair. O mercado, todo mercado que não está funcionando, a economia não está funcionando, o mercado vai se virar para o teu negócio, para o teu trabalho. É assim que funciona, porque nós nos posicionamos com as leis espirituais. As leis físicas se submetem às leis espirituais, e essas leis espirituais se submetem ao propósito de Deus de te abençoar e de me abençoar. É assim que funciona. Só funciona desse jeito. É porque o pensamento é ele. Ele é a vida. Olha só, Romanos capítulo 12, quando diz lá, transformai-vos pela... Não se molde ao padrão desse século, gente. Caramba, como a gente fala sobre isso e volta e meia tem que lembrar. Você não pode se moldar, nem eu e você, à maneira do mundo pensar. Não, mas eu tenho razão de ficar odiando fulano de tal. Eu tenho razão de guardar mágoa, ressentimento por causa disso. Aconteceu isso comigo e tal. Essa é a maneira desse mundo pensar. É a maneira destrutiva. Eu sabia que já foi provado pela ciência que quanto mais eu convivo com sentimentos negativos, amargura, ressentimento, mágoa, que mais? Ansiedade, preocupação, o meu corpo não aguenta. E a tendência de eu ficar doente é altíssima. Alguém está pegando isso aí? O nosso sistema de imunologia vai lá embaixo, imunológico vai lá embaixo. Porque eu estou convivendo com esse tipo de sentimento, que nada mais é que um reflexo da maneira que eu tenho pensando. Daí esse é o cuidado, gente, da gente não permitir ser moldado com a maneira do mundo pensar. Por quê? Porque é puro prejuízo, não tem vida, tem morte nisso. Mas eu sou transformado quando eu renovo a minha mente com o pensamento dele. Eu já contei isso para vocês inúmeras vezes, mas eu vou continuar falando isso, até pegar. Há muitos anos que eu não quero saber o que eu penso, eu quero saber o que Deus pensa. Porque no pensamento dele é a bênção para mim. Eu me submeto, eu me entrego à maneira dele pensar. Se é difícil eu agir, é outra história. Pela fé eu escolho e vamos nessa. Ele tem que me sustentar, ele sustenta. Senhor, eu não tenho condições, mas ele me dá. Para eu ficar com o pensamento dele. Alguém está pegando isso? Isso todo dia acontece sem a gente perceber. Nós vamos sendo contaminados por nós mesmos numa maneira errada de pensar que não é bíblica, que não é verdadeira, que não é ele. E a gente insiste em caminhar dessa maneira, fazer escolhas, tomar decisões dessa maneira. Esse é o grande erro. Mas transformai-vos pela renovação da mente. Eu preciso da mente dele. Olha agora o que está no finalzinho aí. Olha aí. Para que então eu e você possamos experimentar. Experiência é manifestação da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Não experimentarei isso se primeiro eu não trocar a minha maneira de pensar. Essa menina que falou para mim, pastor, saiu um peso, eu estou outra pessoa, eu entendi o que aconteceu. Foi liberto de uma maneira errada de pensar, tomou posse por fé, fez a escolha, que é uma escolha mesmo, não deixou o sentimento de lado, pediu coragem a Deus e foi lá e resolveu isso. Então agora você está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que eu e você andemos dessa forma no mundo doido, cara. Quem está pegando aí? Anote isso se você está aí, você que está em casa. Se você está vivendo debaixo de uma ansiedade contínua, ou de uma preocupação contínua, isso vai te levar para o buraco. Vai fazer você ficar doente. As fases que são da depressão, até ir a mais profunda delas, e às vezes pode levar a pessoa até o suicídio, tudo começou numa ansiedade. Tudo começou numa pequena preocupação.
numa maneira errada de pensar que foi alimentada pela própria pessoa, porque ela só pensa naquilo, o quanto ela é infeliz, o quanto largaram ela, o quanto ninguém a ama, o quanto ela é rejeitada, ninguém quer saber de mim. Olha aí, essa é uma noite libertadora. Está tudo errado, isso não é verdadeiro com base na verdade. Deus te ama, Ele cuida de você. Pela fé se sinta abraçado por Ele. Eu não estou pedindo sentimento. Pela fé se sinta beijado por Ele todo dia, porque é verdade. Mas tem que trocar. Eu não posso cuidar da sua mente, nem você da minha. O que está aumentando o número de pessoas que precisam fazer tratamento psicológico, até tomar remédios para poder ficar de pé, porque não está aguentando, porque entrou no ciclo de pensar errado. E isso aumenta dentro da igreja. Então está acontecendo alguma coisa, porque a verdadeira fé não está sendo colocada em prática. A fé que eu tenho é a certeza que é Ele. Eu tenho que aprender a desconsiderar a minha maneira de pensar humana. Para isso tem que se submeter. Você se submete à palavra? Então está escrito lá: submeta a Deus e o diabo fugirá de vós. A maneira errada de pensar vai ter que ir embora. O inferno não vai te segurar mais, porque você aprendeu. Eu não quero saber se eu tenho razão ou não. De um modo geral, o sistema de Deus de pensar é assim mesmo. Nessa nossa jornada de pensar certo, humildade tem que vestir. Se humilhar, se for necessário, é isso aí. Senão a gente não chega. Olha que coisa fantástica. Hebreus capítulo 4. Obrigado, Léo. Em Hebreus capítulo 4, não, perdão, é Provérbios. Está pertinho, né? Provérbios 4, verso número 20, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Olhem para cá. É o que Deus vai fazer continuamente comigo. Elinho, presta atenção na minha palavra, não presta atenção na sua. Pastor Hélio, dessa maneira eu vou ficar desintegrado, despersonalizado. Amém. Se você está conversando comigo assim, eu quero te falar algo muito legal. Essa despersonalização é da carne. Essa carne tem que morrer. Essa maneira humana de pensar tem que morrer. Porque você será construindo, pensando o que ele pensa. Pelo contrário, Deus não está me despersonalizando. Eu estou me tornando semelhante a Ele. Eu vou rodar. Eu quero ser semelhante a Ele. Qual os benefícios desse pastor? O senhor quer ser melhor que os outros? Não é isso, cara. É porque eu sendo igual a Ele, ou se me parecendo com Ele, o inferno não me pega. Quando Jesus disse assim: Satanás, para lá, falou para Pedro, arreda Satanás. Pedro? Satanás? Porque a proposta de Pedro era maligna. A proposta que passou para Jesus no momento que ele estava fragilizado, que ele sabia que ia sofrer, era uma proposta tipo: não, eu sou tua segurança, não, fica tranquilo, isso nada vai acontecer contigo, você não vai sofrer, eu vou cuidar de você. Mesmo, Jesus mandou na lata: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. A palavra cogitar é pensar. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas do homem. E foi ruim para Pedro, mas Jesus sabia que era uma cilada, porque ele permaneceu com o pensamento de Deus. Ele veio com um propósito, de servir a Deus, de servir a proposta de Deus. Então, Elinho, atenta nos meus pensamentos, nas minhas palavras. É a mesma coisa. Palavras de Deus é o seu pensamento.
Isaías 55 diz: os meus pensamentos são mais altos que o pensamento de vocês. Não porque eles são inatingíveis, é como ele falou, eles são nobres. Eles são perfeitos para me abençoar, perfeitos para liberar vida em abundância. Diga aleluia, cara. Até o teu corpo funciona, para você ter uma ideia. Então, olha aí, presta atenção, filho meu, atenta para as minhas palavras, ao meu pensamento. Os meus ensinamentos, você sempre inclina, cara. Põe o foco neles, para eles entrarem. Essa é a grande transformação. E diz lá assim: não deixe apartar-se dos teus olhos, Elinho. Guarda no mais íntimo do teu coração a verdade, a palavra, fazendo parte de quem eu sou, fazendo parte da minha maneira de pensar. Pastor Hélio, como é que o senhor pensa sobre isso? Eu não penso, eu vou com o que Deus tem a dizer. Eu não preciso pensar, não é a minha opinião humana que vai me libertar. Opinião humana não liberta. Vou repetir bem alto: a opinião humana não liberta. Não liberta o encarcerado. O que liberta o encarcerado é a pessoa se submeter e se entregar à palavra. A palavra liberta. Proclamarei libertação aos cativos. Ele é a palavra, Jesus. Jesus é a palavra. Diga aleluia. Ok? No mundo hoje, onde as pessoas estão levantando as opiniões e brigando umas com as outras e tal, porque a minha opinião, porque o que eu tenho a dizer, porque o que eu penso, o que eu acho, isso está ficando, o mundo está ficando doido, gente. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque o pensamento, a palavra dele é vida para quem acha. E aí, é vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Porque ele é vida, ele é saúde. Ele, vida, saúde, é a palavra. É o seu pensamento em mim, fazendo residência em mim. Eu tenho que tirar o meu e colocar o dele. Eu escolho o dele. Então o dele é vida e saúde para o meu corpo. Aí eu não caio na cilada de entrar nessas áreas que o inferno promove todo dia, numa maneira humana de pensar, manipulada pelas trevas, onde as pessoas estão cada vez mais doentes. Aumenta o número de cristãos, novas criaturas, não entendem essa verdade, que caem nessa cilada e daqui a pouco estão cada vez mais doentes da mente. Como é que pode, tendo vida dentro? O Espírito Santo, mas eu tenho que entender isso. Não, pastor, não estou legal, eu estou precisando de um tratamento. Legal, cara, muito bom, mas olha, o meu conselho é: se enche dele. Tem alguma coisa aí dentro. E qualquer tratamento dentro dessa área, gente, uma área de pensamento, não cura o ser humano. Escuta o que eu quero te falar, eu sou da área de saúde. O que vai curar o ser humano é o poder vivo dele, a libertação da verdade. Quando você assume quem você é em Cristo Jesus. Quando você entende a tua identidade. Quando você entende o amor de Deus por nós. Quando você entende que você está aqui com um propósito. Quanto mais você tem comunhão e relacionamento com Ele, cara, vai liberando toda a maneira errada de pensar. E Ele, que é a verdade, vai enchendo dentro de você. Então você pode, em dias difíceis, andar alegre. Em dias difíceis, ter a certeza de que Deus é contigo. Que é só mais um teste, é só mais uma prova. Leve e momentânea tribulação, que produz eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque elas são eternas. Diga aleluia! Amém, igreja? Glória! É isso que a gente precisa, todo dia. Chega em casa, faz um inventário hoje à noite, ou então amanhã. Caramba, eu estou pensando sobre essa pessoa, estou pensando errado. É, porque eu estou com os dentes assim. Está errado, perdoa. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não estou gostando disso aí não. É palavra, pensamento dele é vida, bênção e saúde. Vida, bênção e saúde, bênção, saúde, vida, cura, saúde, tudo. É um pacote só.
E não pense que nós vamos viver igual todo mundo vive, porque é o contrário. O mundo não entende isso. Quando 2 homens estão morrendo na sua agonia, traídos pelo próprio ser humano, eles falam para o pai a mesma coisa: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Como é que 2 malucos falam isso? Um maluco esse é Jesus e quem? Estevão. Cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus, gente, fala aí para mim. Eles não são parecidinhos não com Jesus, né? Jesus é Jesus. Porque essa maneira de pensar certa, que é a verdadeira fé, te abençoa em todas as áreas, cara. Somente dessa maneira que portas serão abertas. No mundo que nós estamos vivendo, cada vez pior, somente dessa maneira nós veremos a manifestação de Deus. Você será abençoado em família, no trabalho, no seu corpo, com saúde. Quando está todo mundo doente, você está com saúde. É o que está escrito. É o que ele é o pensamento dele. Deu para pegar um pouquinho isso? Então chega em casa, avalia muito bem isso. Avalia coisas que de repente você está numa ponte errada, vai passar por um lugar errado, e dali abrem outras portas erradas, e assim o ser humano vai. E eu vou me desviando daquele verdadeiro caminho. Por quê? Porque o verdadeiro caminho, quando Jesus disse eu sou o caminho, ele é a maneira certa de pensar. Quando você está com a maneira certa de pensar, que é ele, você age com base nele. Esse é o verdadeiro caminho que me abençoa. Pegou isso aqui? Por que essa questão de pensar é tão importante? Porque você age, você responde, escolhe com base no que pensa. Então, se eu entrei numa cilada das trevas, que é uma maneira errada de pensar, a palavra significa isso, que me induz ao erro, eu não vou receber nada do céu. Mas eu vou para a igreja, eu estou na igreja, eu sou da Academia da Fé, eu sou de qualquer igreja e tal, mas olha o que está acontecendo. Eu não estou falando sobre passar por lutas e provas que a gente passa, gente, mas entende? É uma construção interior. Você não pode avançar se você não tiver construído interiormente. O que a gente está vendo é um mundo quebrado, destruído, implodido por dentro, emocionalmente. As emoções não aparecem do nada, elas são resultados da maneira de pensar. Por que você está sempre triste? Eu estou triste já há 3 meses, mas por quê? Por causa disso. Então, é a maneira de pensar. Eu quero só terminar dizendo isso: os sentimentos negativos, todos esses que eu falei, eles destroem a nossa vida. Outra coisa, eu vou terminar com isso que o Espírito Santo está me falando, mas é assim mesmo: não tenha pena de você, ok? Nunca, jamais permite o inferno colocar que você tem que sentir pena de você mesmo, porque nada acontece, você é você, e a gente fica alimentando aquele sentimento de pena de si mesmo. Estou fora. Por mais que eu possa ter passado ou passo qualquer coisa, eu sou livre para pensar o certo a respeito da minha... Ele me ama, nunca me largou, nunca me largará. Completarei o que eu tenho para fazer sobre a face da terra e depois eu vou para casa. Você no controle, você no domínio, não Satanás. Ventilando pensamentos com sentimentos errados, te prendendo, cativando, preso, completamente preso por dentro, sem poder viver a alegria de Deus. Pegou isso aí? Nessa série aí eu vou continuar falando sobre vários inimigos. Em nome de Jesus, fique de pé, aleluia. Vou pedir o Léo para orar por você. Vem cá, Léo. Meu Pai, glória. Obrigado, Pai. Sim. Obrigado por essa noite. Obrigado porque nós estamos na Tua casa. Aleluia. Obrigado, Senhor, que nós precisamos ouvir sempre a Tua verdade, de maneira contínua, Pai. Não é um estoque que fica 1 ano
Ah, não preciso mais. Não, é diário. A fé vem pelo ouvir a palavra de maneira contínua, ouvir num ato contínuo, um presente contínuo, hoje, amanhã, depois de amanhã. Ajuda a mim e os meus irmãos, Pai, a separarem o que entra na cabeça, as formas erradas de pensar com base na Tua palavra, óbvio, nessa peneira celestial que separa aquilo que nós não precisamos pensar a respeito da nossa casa, de pessoas, da nossa própria vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro libertação nessa noite, eu declaro vitória sobre as mentes, sobre as emoções, que são consequências da maneira errada de pensar, em nome de Jesus. Nós não somos bagaço, não estamos tentando chegar em algum lugar, não somos sobreviventes sobre esse mundo, nós vivemos debaixo de Ti, Senhor, debaixo, completamente assistido por Ti, Senhor. Nós já chegamos no reino de Deus, nós não vamos chegar, já chegamos, o reino de Deus já está no nosso coração. Aleluia. Aleluia.